Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui para dica da semana. Tô aqui em clima do Havaí, porque outubro é mês de Ironman do Havaí pra gente que é triatleta, então é um mês que marca talvez a prova mais forte de triatlo, ó, a mais icônica e mais que tem mais hype, né? E que esse ano não vai acontecer. Uma revista americana costuma fazer um desafio todo mês de outubro que chama Hawaii from Home, que é o Havaí de casa, né? Então que ele propõe que a galera faça a distância do Ironman ao longo da semana nos treinos. Então a turma está se inventando aí para se motivar e criar desafios. Mas hoje eu estou aqui para falar com relação ao peso e o desempenho. Em 2010 eu li um livro chamado Racing Weight, que discutia que é o peso de competição, né? Que discutia exatamente isso, a importância ou a influência do peso no desempenho esportivo, né? Então, historicamente, aí no início do século passado, as pessoas achavam nas primeiras Olimpíadas que os melhores atletas seriam os atletas que tinham um corpo mediano. Então, lá no passado, a turma acreditava exatamente nisso, de que um corpo mediano, uma pessoa nem muito alta, nem muito baixa, nem muito magra, nem muito gorda, né? Não muito forte, enfim, que seria a pessoa ideal para desempenhar em todos os esportes. Então, eles achavam que o corpo mediano seria o melhor corpo para os esportes. Hoje a gente sabe que não é assim, né? Quem acompanha os esportes sabe que o corpo de um jogador de vôlei é muito diferente de um maratonista olímpico ali, né? Do Kipchoge, que tem 1,70 m e pesa 50 e tantos quilos. Né? Um jogador de vôlei tem 2 metros e pesa 100 quilos ali. Então a gente sabe que hoje os esportes têm características diferentes, demandas diferentes e por isso os corpos se transformam. Eu mesmo tenho um passado de vir da natação, passei a fazer triatlo, então ao longo do tempo eu vi o meu corpo se transformar. Eu tinha um corpo de nadador, com o tronco mais forte, com as pernas mais fracas e ao longo do tempo esse corpo foi se transformando e até hoje se transforma. Então, períodos que às vezes a gente está pedalando um pouco mais, o ano passado teve lockdown muito tempo que eu fiquei sem nadar, então eu percebi que a musculatura do tronco diminuiu, a musculatura das pernas aumentou porque eu estava só pedalando e correndo. Então, isso acontece e ao longo da temporada a gente tem oscilação de peso. Então, a pergunta que todo mundo faz, vira e mexe para mim, é assim, mas eu não sei qual é o meu peso ideal, qual é o meu peso ideal? E aí o peso ideal, né, em 2010, quando eu li esse livro que eu citei aí, que começava a discorrer sobre isso e que é muito legal, a gente achava que tinha um. Quer dizer, vou contar primeiro como a gente descobre o peso ideal e depois eu vou falar das concepções do que se achava e de que hoje a gente sabe. Então, assim, para descobrir o peso ideal não tem muito o que fazer, é uma combinação da dieta correta com o treino correto. Então, quando você está comendo bem ou comendo direito, né? E aí comendo direito é ingerindo macronutrientes, que é carboidrato, gordura e proteína, os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Então, quando você tem nutrientes suficientes, na quantidade suficiente, o seu corpo se adapta e melhora com o treino. Outra coisa é o treino correto. Então, quando você está treinando de maneira de maneira constante, com a carga adequada. A carga adequada é nem de mais, nem de menos. Vira e mexe eu falo aí, né? Se a gente dá carga demais, a gente machuca e fica doente. Se eu dou carga de menos, vocês não melhoram. Então, assim, um treino correto, junto com a alimentação correta, faz com que o seu corpo se transforme. E aí, normalmente, a gente chega no momento da competição, que é o ápice da nossa performance, e aí a gente tem o registro de um peso. A gente começa a ter referência, tá? E aí não tem como descobrir, tem que fazer a dieta certa, fazer o ciclo de treinamento que você vai ver qual o peso que você vai chegar e qual você vai performar. Ao longo do tempo, a gente que já compete, né, há vários anos, eu tenho uma ideia de como é que meu peso influencia no meu desempenho. Lá em 2010, quando esse livro foi lançado, a gente tinha uma concepção de algumas coisas um pouco diferente do que a gente tem hoje. Então, por exemplo, no meu peso, para competir triatlo, eu achava que tinha que ficar entre 66 quilos, assim, que era abaixo de 67, que era o melhor desempenho para mim no triatlo. Hoje a gente sabe, né? Então eu sempre tentava bater esse peso, ficava com esse número na cabeça, tentava chegar na percentual de gordura mais ou menos, tal. Com o passar do tempo eu percebi que pequenas variações no
peso pode ajudar ou atrapalhar em algumas situações. Tá? Hoje eu sei que se eu tiver um pouquinho mais pesado, tá? Eu consigo pedalar melhor, né? E se eu tiver um pouquinho mais leve, eu consigo correr melhor. Então, dependendo da prova que eu vou fazer, quando a prova exige mais do ciclismo, e quando exige mais do ciclismo, normalmente são provas de força, que é a prova plana, onde a força bruta ganha nisso. Eu costumo tentar largar um pouco mais pesado. Não tenho um ciclismo bom, mas eu sei que às vezes meio quilo, 1,5 kg a mais que eu tô, né, de músculo, eu consigo desempenhar melhor, mesmo sabendo que talvez isso influencie a minha corrida, mas a gente coloca. Quando tem provas de muita subida ou provas de muita arrancada, onde você tem muita retomada de velocidade no ciclismo, eu sei que aí a vantagem é estar mais leve. Então, quanto mais leve você está, mais fácil você sobe e o rendimento sobe, né? E nas retomadas de curva é a mesma coisa. Então, quando eu vou para provas ou com muita subida ou com muita retomada de curva, se eu puder me preparar, eu tento chegar um pouco mais leve, tá? Então a gente começou a perceber isso. Hoje em dia a gente já sabe que o peso e na natação não tem muita interferência. Se eu tiver no meu peso ideal eu nado bem e se eu tiver mais pesado eu nado bem, né? Eu não posso estar tão magro que às vezes isso influencia um pouco na força da natação, mas no modo geral o peso na natação influencia um pouco menos. Eu não estou dizendo 10 quilos a mais ou 10 quilos a menos, eu estou falando que, né, meu peso ao longo da temporada oscila para 2 para mais, 2 para menos, então é uma oscilação pequena, mas essas pequenas diferenças acabam fazendo na performance. Mais recentemente, o que a gente percebeu é que deixa eu falar da corrida, né? Então a corrida é um esporte um pouco mais sensível em relação ao peso. Se a gente pegar o Kipchoge, por exemplo, o Kipchoge tem a minha altura, acho que 1,75, mas ele pesa 50 quilos, né? Eu peso 68 quilos, então ele, quer dizer, ele pesa 10 quilos a menos do que eu. Então, assim, na corrida, como a gente tem muita ação do efeito da gravidade, muita ação da gravidade em cima do movimento, né? A gente tem que sustentar o nosso peso na água, a gente está, né, a pressão hidrostática suporta a parte do nosso peso. Na bike a gente está sentado, então eu não tô carregando peso, a não ser nas subidas, que isso influencia mais. Mas, então, o ganho de peso não atrapalha tanto. Na corrida, não. Na corrida tem uma estatística de mais ou menos, a conta é mais ou menos 10 segundos por quilômetro a cada quilo a mais de peso que você leva, tá? Então, a corrida é um pouco mais sensível. Mas o que a gente sabe hoje é que, por observação, por análise e por estudos que avaliam isso, é de que a gente consegue performar, às vezes, de maneiras diferentes. Principalmente o pessoal que faz multisport, né? O pessoal que corre as corridas de aventura, que faz triatlo, que faz duatlo. Porque a performance final não depende de uma modalidade, depende do combo das duas modalidades. Então, né, eu até gravei o vídeo falando da minha corrida, gravei o vídeo numa versão estendida, estou deixando na descrição aqui, se quem quiser saber mais detalhes da minha corrida, como é que foi, como é que estava o meu treinamento e tal, eu gravei um vídeo mais longo para vocês. Mas nessa última prova que eu fui, eu não estava no meu peso ideal, eu estava longe do peso ideal, estava com quase 6 quilos, estava bem gordinho acima do peso e eu corri relativamente bem. Não corri do meu melhor, né, para minha faixa etária de 40 anos, para o meu normal de quando eu estou em forma, mas eu não corri muito acima. Então, hoje a gente sabe que o peso ideal, a combinação de performance, espera aí um pouquinho, senão minha cachorra vai latir aqui e vai atrapalhar o vídeo. Hoje a gente sabe que o peso ideal é uma combinação de fatores e muitas vezes a gente consegue entregar a mesma performance com pesos diferentes. Então, principalmente no multisport, às vezes isso é possível, né? Exemplo disso foi o que eu acabei de falar para vocês na semana passada. Então, qual é a dica de hoje? Assim, não estou aqui para confundir a cabeça de ninguém, mas é de que o nosso corpo se transforma, né? Com a adaptação do treino, nosso corpo melhora, ganha mais músculo, perde mais músculo, né? Desenvolve mais uma área do corpo do que outra, ganha gordura, perde gordura, tá? E aí o ideal é acreditar no processo de comer bem e treinar bem e não se prender tanto nos números. Hoje em dia a gente não se prende tanto nos números. Nutricionalmente, quando fazia a avaliação nutricional, antes quando avaliava a performance, a gente pensava nos atletas ou na percentual de gordura. Então os nadadores, nesse livro que eu citei de 2010 e a ciência
antes disso era isso, assim, o triatleta tem que ter de tanto a tanto por cento de gordura, os maratonistas tem que ter de tanto a tanto por cento de gordura. E aí hoje a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que existe uma variação normal e, e o peso influencia, mas não influencia talvez da forma como a gente pensava. Então, a dica é coma bem, coma direito, coma certo e treine bem que o seu corpo vai se transformar ao longo do caminho, tá? Porque apesar da gente ser a mesma pessoa, né, eu não sou a mesma pessoa de que eu tinha 20 anos. Com 20 anos, o meu organismo, meu metabolismo, meus níveis hormonais são um, e hoje, aos 40 anos, o meu metabolismo, o meu corpo, os meus níveis hormonais, a minha realidade de vida é diferente. Então, né, ninguém, assim, claro, existe uma perda de performance ao longo da idade, mas essa perda pode ser bem menor do que uma pessoa normal experimentaria com a gente continuando treinando. Então a dica de hoje é isso: acredite mais no processo e se prenda menos nos números em relação a peso. O nosso peso, comendo bem, dormindo bem, treinando bem, ele se transforma e o seu corpo vai se transformar na melhor combinação possível para entregar a tua performance ideal no dia da prova, tá bom? Então essa é a dica de hoje para vocês. Estou deixando duas referências aí no link do vídeo, tá? Semana passada eu tinha esquecido, prometi uma referência e não coloquei, mas eu estou subindo o vídeo com as duas referências. Então, um é do artigo do peso ideal, apesar de ter algumas informações que hoje, né, falei para vocês que estão um pouco mais atualizadas, mas vale muito a pena ler. O artigo é feito em duas partes, ele é grandão, parte 1, parte 2, vale muito a pena ver. E depois tem o vídeo estendido de quem tiver curiosidade de saber mais detalhes da minha competição. Então, como que eu estava treinando, o que eu estava dando ênfase, como é que sentiu na prova, como foram os ritmos, ou como foi a dinâmica da prova. Quem tiver curiosidade, está no link aí, tá bom? Boa semana de treino para todo mundo e prepare-se aí que essa semana de treino está bem legal.